Olá, é o vídeo 2, então, sobre os conceitos de capitalismo conservador, capitalismo liberal, capitalismo social, inseridos, dentro do contexto histórico, a partir do século XIX, até o momento atual que a gente vive, de crise do sistema mundo global, de crise ambiental, crise da modernidade, enfim, e de pandemia. É importante entender a história. No vídeo passado, no primeiro vídeo, a gente começou a falar então do contexto aí, do século XVIII e XIX, as revoluções burguesas, a movimentação populacional, como é que começa o inchamento dos grandes centros urbanos, uma movimentação migratória muito grande de pessoas do campo para a cidade, o auge da Revolução Industrial, a utilização das fábricas, e com isso o comprometimento da manufatura com a expansão da maquinofatura. E com as revoluções burguesas, o surgimento do Estado constitucional no seu primeiro formato, que é o Estado constitucional liberal. E lembramos que o liberalismo não nasce democrático, o liberalismo é meritocrático. Uma democracia e meritocracia são coisas distintas. E as constituições, então, trabalham a ideia de um voto censitário, onde quem pode votar é apenas aquele que tem acima de uma renda anual, que mostra, portanto, o seu mérito econômico, o seu sucesso econômico e, além disso, a idade, escolaridade, nacionalidade e o gênero, só os homens podiam votar. Lembrando que até 1914, segundo um livro muito bom do Geoff Eley, que é um escritor em historiador inglês, nesse livro ele chama a atenção que até 1914 só 4 países no mundo tinham uma democracia representativa com garantias de direitos e o voto feminino, que era a Nova Zelândia, a Austrália, a Noruega e a Finlândia. Bom, isso posto, continuamos. Então, vou trabalhar nesse vídeo 2, um outro pressuposto necessário para a gente trabalhar esses conceitos logo a seguir, que é o quê? Toda teoria ela é construída, nós estamos falando de teorias sociais, teorias jurídicas, teorias sociológicas, teorias econômicas. Essas teorias elas surgem dentro de um contexto histórico, social, político, econômico. O que eu estou dizendo aqui é óbvio, Ou seja, o autor da teoria ele está pensando o seu mundo, ele está pensando a partir da sua realidade social, econômica, cultural, política. Logo, algo que também é óbvio, uma teoria construída por um momento histórico, por uma realidade histórica específica, uma realidade cultural específica, se aplicada fora do seu contexto, ela terá resultados errados. Ou seja, vamos pensar em teorias de intervenção na realidade, com as teorias econômicas, as teorias jurídicas. Eu crio uma teoria econômica a partir de uma realidade política, a partir de uma realidade cultural, a partir de uma realidade histórica específica, de um tempo específico, de um momento da história específica. E se eu pego essa teoria e aplico em outro momento histórico, outro contexto, outra realidade cultural, outra realidade econômica, social, política, é óbvio que essa teoria não vai funcionar. O que eu estou falando aqui é o basiquinho do basiquinho, é o óbvio, e isso explica tantos e tantos e tantos equívocos. Mas, e aí, essas teorias, elas se contextualizam no tempo, no espaço, na cultura, na história, na realidade econômica, política, e elas vêm de um olhar de uma pessoa que é localizada também na sua cidade, na sua realidade histórica. Então, não só essa teoria ela é inserida dentro de uma realidade histórica ampla, como ela também parte de uma visão de uma pessoa que tem o seu lugar na cidade, que mora em um determinado lugar, que trabalha, que se preocupa com determinadas coisas ou que não trabalha. Aí então vem uma segunda conclusão, óbvia também. O que é solução para alguns não é solução para outros. Então, se você pega uma teoria construída por um teórico, que é um nobre do século XVI, XVII, o olhar dele é a partir de um olhar social. Ele tem um lugar na cidade, ele tem um lugar na sociedade, ele tem uma preocupação. E o que é a solução dos problemas dele pode ser problema para outros. E o que é a solução, por exemplo, problema das maiorias, dos não nobres, pode ser problema para ele. Então,
E aqui eu repito, eu estou apenas dizendo o óbvio, mas esse óbvio ele é absolutamente ignorado, né? Inclusive na academia, em estudos, o que faz com que a gente tenha tantos equívocos, tantas incompreensões, né? Então, por exemplo, se você pega uma teoria, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai ler qualquer teórico, primeira coisa é saber quem foi esse sujeito, como é que era a vida dele, qual era a classe social, qual era a realidade política, econômica, cultural do lugar em que ele vivia, da cidade em que ele vivia, né, do país em que ele vivia, do continente em que ele vivia, né, qual era a preocupação desse cara? Que aí a gente vai começar a ter respostas. Aí, em primeiro lugar, a gente vai começar a entender a teoria. Sem isso, a gente não vai entender coisa nenhuma. Você não vai entender autores, nenhum autor, nenhum filósofo de verdade, né? Nenhuma teoria complexa, se você não localizar essa teoria no tempo e no espaço. É fundamental localizar os teóricos e as teorias no tempo e no espaço. Começando pela sua vida privada. Quem foi ele? Quem foi Nietzsche? Você não vai ler Nietzsche sem saber a história de Nietzsche, né? Sem saber o momento histórico que ele viveu, sem saber como é que era a família dele, a relação com o pai, com a mãe, as preocupações dele. E aqui, repito, se a gente pega uma teoria econômica, por exemplo, né, que foi construída por uma pessoa que pertence a uma determinada classe social, né, um cara que tem uma vida onde ele nunca trabalhou, ele é um nobre, ou ele é um burguês, né, um filho de um grande banqueiro que nunca se preocupou em trabalhar, né, as preocupações desse teórico, né, retratam a vida dele, retratam a classe social dele. As soluções que ele propõe, que podem ser soluções brilhantes, são soluções, ou a teoria que ele constrói, que pode ser uma teoria brilhante, é uma teoria para a classe social dele, que responde às preocupações dele. E a solução dos problemas dessa pessoa, desse grupo social, dessa classe social, nesse momento histórico, a solução das preocupações dessa pessoa podem gerar problemas para os outros. Os trabalhadores, por exemplo. De outro lado, se você tem uma teoria construída a partir de uma visão de um trabalhador, né, ou de um filósofo, de um pensador que leva uma vida difícil, complicada, né, numa classe social baixa ou de classe média. Então, mais uma vez, repetindo, e esse é um pressuposto muito importante para a gente falar das teorias que virão a seguir e dos conceitos de capitalismo liberal, capitalismo conservador e capitalismo social que eu vou empregar mais adiante. Antes de ler qualquer livro, saibam quem foi o autor. Antes, para entender qualquer teoria, é fundamental saber em que momento da história essa teoria foi escrita, quais eram as preocupações e os problemas daquele momento histórico, por quem ela foi escrita, qual é a classe social que pertence a esse escritor, qual a realidade da cidade, qual a preocupação, de onde é o olhar dele. Isso vai nos revelar muita coisa. E isso, eu acho que se a gente partir resumidamente dessa preocupação, a gente vai já resolver um monte de problemas. Por exemplo, uma pergunta que a gente tem feito. O Estado foi criado, Estado moderno, e a gente utiliza como uma data simbólica 1492, para a questão do Estado moderno, do direito moderno, é só uma data simbólica. Esse Estado moderno foi criado por um grupo. Ele marca uma aliança entre o rei, entre nobres e burgueses. Ele visa trazer segurança para quem? Para todo mundo? Não, nunca foi. Ele visa trazer segurança para aqueles que o criaram, rei, nobres e burgueses. Assim como se a gente pensar a Constituição. A Constituição liberal vem a partir da Revolução Liberal e visa trazer segurança para quem? Para os homens brancos, proprietários e ricos. Isso não está escondido em nenhuma Constituição liberal do século XVIII, XIX e XX. Até a Primeira Guerra Mundial, onde vai surgindo as conceitos sociais e outros conceitos políticos, social-liberalismo, social-democracia, socialismo, e assim por diante. Keynesianismo, pós-Segunda Guerra Mundial, etc. São outros conceitos que a gente vai trabalhar depois. Mas o que é importante a gente imaginar, essas revoluções burguesas foram feitas por quem? Pelos burgueses. E a implantação de uma nova ordem jurídica constitucional visa eleger quem? Os burgueses.
né? E por mais bonzinhos que fossem esses burgueses, eles estão pensando a partir de um lugar histórico. Eles estão pensando a partir do lugar deles na sociedade. Eles estão pensando a partir da preocupação deles na sociedade. A partir de um olhar que é sempre localizado. Todo olhar é sempre localizado. E ele vai trazer uma Constituição que vai garantir direitos para quem? As constituições liberais, todas no século XIX, né, são constituições que protegem exclusivamente os homens brancos, proprietários e ricos. Gradualmente, essas constituições vão inserindo novas pessoas. E é disso que a gente vai trabalhar, então, no vídeo 3. Ou seja, é esse momento onde, então, as constituições começam a incorporar algumas ideias democráticas, né, a partir justamente das reivindicações, né, dos trabalhadores, dos pequenos burgueses, né, que são deixados inicialmente de fora desse jogo liberal. Bom, até o nosso próximo vídeo. O próximo será o vídeo 3, e aí então, postas essas ideias, né, estabelecidos esses pressupostos teóricos, a gente já pode então começar a enfrentar a ideia ou o conceito do capitalismo liberal em confronto com o capitalismo conservador no século XIX, no século XX, né, e o capitalismo social que surge no século XX como uma resposta da social-democracia do Estado social, ainda capitalista, e a crise disso tudo no final do século XX e do século XXI. Diria hoje a crise de toda a modernidade, da própria modernidade. E a riqueza e a oportunidade que a gente tem, e a necessidade urgente que a gente tem de construir algo completamente diferente, porque isso aí afundou. Até mais.